sou o professor Luiz Saião, da Rádio Transmundial e da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E nós vamos estudar no nosso curso de Teologia Básica o Antigo Testamento. Vamos falar sobre o panorama do Antigo Testamento. E para começar a entender isso, a gente precisa compreender algumas coisas fundamentais. Primeiro, assim, o Antigo Testamento é a primeira parte da Bíblia. É tudo aquilo que está na Bíblia antes da vinda de Jesus. Nós temos 39 livros com 929 capítulos, começando em Gênesis e indo até o livro de Malaquias. Nós temos aí uma divisão assim, fundamental do Antigo Testamento, que envolve o que nós chamamos os livros da lei, que são os primeiros 5 livros. Depois nós temos os chamados livros históricos, que começam ali no livro de Josué e vão até os livros de Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Depois nós temos os chamados livros poéticos, como é bem conhecido, o principal deles, que é o livro de Salmos. E aí nós temos os profetas, os livros proféticos que têm mais capítulos, como Isaías, Jeremias, fazem parte de um grupo que é chamado o livro dos profetas maiores. E os últimos 12 livros, que são livros menores, são aí conhecidos como os profetas menores, e assim fazem todo o Antigo Testamento. É importante ressaltar que para entender o Antigo Testamento a gente precisa compreender que tudo o que aconteceu e o que é registrado ali é coisa de muito tempo atrás, de milênios. Nós temos informações que remontam a mais de 3.000 anos antes de Cristo. Por que isso é importante? Porque se nós não entendermos de que época nós estamos falando, com outros costumes, com outro tipo de organização de vida, nós não vamos conseguir entender o Antigo Testamento. E também é extremamente importante lembrar que enquanto o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua comum ali da região do Império Romano, o Antigo Testamento foi escrito quase todo em hebraico e uma pequena parte em aramaico, que é uma língua parente e parecida com o hebraico. E o hebraico é uma língua semítica que se organiza de maneira muito diferente, que tem outro tipo de raciocínio, é extremamente distinta da língua portuguesa e ela também reflete uma cultura, um outro jeito de ser e de pensar. E quando a gente estuda o Antigo Testamento, é necessário levar em conta essa realidade. Por isso, o nosso entendimento para descobrir o ensino do Antigo Testamento, aquilo que ele tem a nos apresentar, é absolutamente ligado ao conhecimento dessas realidades. E quando a gente fala do Antigo Testamento e lembra desses fatores, a pergunta é qual é a localização onde tudo isso acontece. Nós estamos falando de uma revelação que acontece na terra de Israel, ali no Oriente Médio, junto ao mar Mediterrâneo, na sua parte oriental, perto de lugares onde hoje estão o Líbano, a Síria. E ali, essa revelação acontece num transcurso histórico muito diferente de uma época para outra. É importante saber, por exemplo, que as civilizações mais antigas que têm a ver com esse ambiente têm a ver com o Antigo Egito, da época dos antigos faraós, tem a ver com a antiga Mesopotâmia, que hoje é a região do Iraque, lá onde estavam os antigos sumérios e também os acadianos. Tem a região onde estavam os hititas. Todos esses povos fazem parte da história mais antiga do
Antigo Testamento. Além disso, tinha os povos menores que moravam ali por perto, como fenícios, filisteus, edomitas, moabitas, amonitas, entre outros. Mas fica muito claro a gente lembrar da história de Israel, quando eles conquistam a terra, quando eles passam pelo período dos juízes, formam a monarquia, e depois nós temos a chegada dos assírios, dos babilônios, mais tarde também dos persas e finalmente dos gregos. Entendendo esses elementos fundamentais, nós vamos conseguir compreender mais corretamente a preciosidade do ensino que nós vemos no Antigo Testamento. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na Palavra de Deus. Depois de entender um pouquinho sobre o contexto, o ambiente do Antigo Testamento, nós vamos começar falando do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. E vamos começar entendendo Gênesis e qual é o seu objetivo. Tanto Gênesis como todos os 5 primeiros livros da lei da Bíblia, da chamada Torá, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, historicamente são atribuídos a Moisés. Moisés é o grande líder israelita que está por trás da lei. É possível que parte desses conteúdos que temos lá tenham uma história de como eles se organizaram, e até parte deles pode ter vindo depois da existência de Moisés, mas Moisés é a pessoa principal por trás de tudo. E quando a gente abre o livro de Gênesis, é interessante, ele tem 50 capítulos. Mas o livro é dividido em 2 partes. A primeira parte vai até o capítulo 11 e fala sobre o início de tudo, as origens, esse é o tema. E depois, do capítulo 12 em diante, nós temos a famosa história dos patriarcas e o início do povo hebreu. Quando a gente presta atenção nesse começo de Gênesis, nos 11 primeiros capítulos, ali nós temos uma atenção especial para os primeiros 3 capítulos, porque eles estão sendo aqui uma explicação, uma revelação da parte de Deus para nos falar sobre qual é a origem de tudo. Origem de quê? Primeiro, a origem do universo onde nós vivemos. Depois, a origem do nosso planeta, da Terra, onde nós estamos. Também a origem do ser humano. Como é que o ser humano veio a existir? E, finalmente, Gênesis também vai nos dizer qual é a origem dos nossos problemas, dos nossos desacertos, do pecado, e trazendo também uma palavra de esperança sobre essa situação. A importância de conhecer as origens é tão grande porque isso define a nossa identidade. Por isso, é muito interessante ver o começo de Gênesis. Lá, a Bíblia começa dizendo o seguinte, que no princípio Deus criou os céus e a terra. No hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Veja como a língua é diferente. Qual é o objetivo de Gênesis? Dizer o seguinte, olha, não é necessário nem tentar
explicar ou comprovar a existência de Deus, porque no fundo, todo mundo sabe que Deus existe. Mas ele começa a mostrar como é que as coisas todas foram feitas. Ele diz essa frase inicial, querendo nos explicar o seguinte, que no começo de tudo, Deus criou o universo. Os céus é uma maneira de se referir a toda a realidade que está fora do contexto da Terra. Os céus e a Terra é a totalidade de tudo. Diferente do mundo antigo, onde as pessoas acreditavam em vários deuses, dividiam os espaços com deuses maiores e menores, a Bíblia diz, não, toda a unidade do universo se define de uma só maneira, debaixo de um único Deus criador. E aí a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, diz que ele criou através da sua palavra, diz que ele cria numa ordem que envolve o fato de que a terra era sem forma e vazia, e portanto Deus vai dando a forma e vai preenchendo, e no 6º dia, aí no auge dessa criação, versículo 26 do capítulo 1, a Bíblia diz que disse Deus, vamos fazer ou façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. O ser humano, portanto, ele é a coroa, o ápice da criação e recebe uma responsabilidade da parte de Deus, na qual ele deve ser responsável por cuidar desse universo. Todos os seres criados estarão debaixo desse domínio humano. E para coroar, fechar essa criação, o texto da palavra de Deus nos afirma que Deus descansou no 7º dia de tudo aquilo que ele havia feito, estabelecendo assim uma nova maneira de enxergar o tempo. O tempo não é só uma sucessão de fatos, não é simplesmente algo que acontece na dimensão da natureza. O tempo está submisso a Deus e, portanto, a cada 7 dias se celebra, se comemora a realidade de que Deus é Criador e que nós dependemos dele, por isso é o momento do descanso.